Olá, amigos. Você já parou para fazer a seguinte pergunta? O que causa a ira de Deus? Nós estamos ao longo da semana já falando sobre a ira de Deus. Deus é tardio em irar-se, como diz o Salmo 145, verso 8, o Salmo 78. Mas afinal, o que causa a ira de Deus? Leia comigo Romanos capítulo 1, versículo 18. Em Romanos 1, verso 18, nós lemos o seguinte: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Dois pontos nós temos que destacar aqui na palavra de Deus. Primeiro, a ira de Deus se revela contra a impiedade. Impiedade, ser ímpio, não seguir os conselhos de Deus, se revoltar contra Deus. O ímpio, como diz a Bíblia, é aquele que diz no seu coração, não há Deus. É descumprir os primeiros 4 mandamentos da tábua dos 10 mandamentos, se lembram? Que é contra Deus, pecado direto contra Deus. Então a ira de Deus se revela contra aquele que não serve, contra aquele que não quer, contra aquele que o abandona, contra aquele que o nega, contra aquele que busca os deuses deste mundo. Mas, no segundo âmbito, diz Paulo em Romanos, a ira de Deus se manifesta contra a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aqui é um âmbito horizontal, não mais vertical. É contra aquele que se levanta contra o seu próximo, que persegue, que destrói, que vai causar rupturas, aquele que está sempre causando desavenças, sempre tentando destruir a moral do outro. A ira de Deus se manifesta em 2 âmbitos: contra aquele que peca contra ele e também para aquele que peca contra o seu próximo. A ira de Deus também, nós precisamos entender, ela não é como a ira humana. A ira humana, ela é descontrolada, ela é desproporcional, é imparcial. Eu me lembro da história de um homem que um dia ligaram no seu trabalho dizendo que o seu cachorro da raça Doberman havia mordido o rosto do seu filho. Essa é uma história real. Este homem saiu do seu trabalho nos Estados Unidos, foi para casa, pegou uma arma, carregou a arma, arrastou o cachorro para a rua e começou a atirar descontroladamente contra o cachorro. Acontece que uma dessas balas, ela se desviou, ricocheteou e atingiu um garoto na rua e o matou. A ira desproporcional daquele homem atingiu um outro inocente. Já estava desproporcional contra o animal e agora atingiu um outro que não tinha nada a ver com a história. A ira de Deus não é assim. A ira de Deus é controlada, a ira de Deus é racional, a ira de Deus é direcionada contra o pecado e contra aquele que se agarra ao pecado. A ira de Deus, ela não é desproporcional também, cada um pagará de acordo com o pecado que cometeu. Notem, um juiz humano, por mais justo que ele seja, por mais imparcial que ele tente ser, ainda assim ele pode dar um veredito errado, porque ele geralmente não está na cena do crime. Deus não. Deus está lá quando a gente acerta e quando a gente erra. Deus está lá quando erram conosco, quando nos machucam. Deus, em seu julgamento, diz a autora americana Ellen White, não levará em conta o ato isolado de uma vida. Ele levará em conta a nossa carga hereditária, o nosso ambiente que fomos criados, as oportunidades que tivemos, as que deixamos de ter, o que fizeram conosco, o que deixaram de fazer. Não compete a você ou a mim julgar os outros. Nós não somos chamados para sermos juízes, nem advogados e nem promotores. Nós somos testemunhas do Evangelho. O juiz é Deus e o justo juiz levará em conta toda uma vida, não um ato isolado. Por isso, nós podemos confiar na ira, na justiça e no julgamento de Deus.